Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Flaco Lopes do Palmeiras é analisado e criticado por André Rizek. Hoje é segunda prateleira. Flaco Lopes não vive grande fase no Palmeiras em 2025. Diferente de outros momentos em sua passagem, em que foi muito importante, chegou a ser titular e ser usado por Abel Ferreira, neste começo de temporada. A situação dele está bem diferente. Até aqui no Campeonato Paulista, das 7 partidas em que o Alviverde Paulista disputou, ele só entrou em campo 3 vezes. Ele, que já foi o camisa 9 de Abel Ferreira, já não conta mais com tanto prestígio com o comandante português. Rizek critica Flaco Lopes e analisa a situação do argentino. O jornalista e apresentador do Sport TV André Rizek não fez muita cerimônia para falar tudo o que pensa do centroavante hermano. Para ele, Flaco Lopes está na segunda prateleira e ele não está bem cotado nem pelo próprio técnico. Vou falar que até o Alejandro, do Vitória, o Lucero, do Fortaleza, são melhores. Hoje o Flaco é segunda prateleira. Um jogador que custou 10 milhões de dólares ao Palmeiras disse: a situação do Flaco não está boa não. O Abel deu um recado público. Ele até poderia não ter levado o Flaco para o jogo, mas ele quis dar um recado público e tornar pública a insatisfação dele com o argentino, encerrou Rizek. O que Abel Ferreira disse sobre o centroavante argentino? Essa perda de espaço do atacante fez com que Abel fosse perguntado sobre o jogador e a sua resposta gerou uma certa polêmica e fez com que Rizek afirmasse que o técnico deu um recado para o jogador. Em uma entrevista coletiva, o comandante português foi direto e reto ao afirmar que ele precisava mostrar mais nos treinos para poder voltar ao time. O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista na noite deste domingo 9, às 20h30, contra o Água Santa. Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe, analisou Abel. Leila Pereira reprova Rony no Palmeiras e acaba sendo humilhada por Miller. Não sabe nada de futebol. Fim do ciclo de Rony no Palmeiras? Há cerca de um mês, Leila Pereira deixou claro que Rony tinha encerrado seu ciclo no Palmeiras. Acho que sim, é fim de ciclo. Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares. Mas se ele entende que não, ele é muito querido e continuará até o fim do contrato, disse, falando sobre uma ida ao Fluminense. Por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube. Estamos nessa situação. Eu trato inícios, meios e fins de ciclo com muita tranquilidade, que eu acho que o atleta também deveria encarar dessa forma, acrescentou. Presidente humilhada por Miller. Em decorrência dessa declaração, durante o programa Mesa Redonda, do último domingo 9, Miller, atualmente comentarista e ex-jogador do Verdão, afirmou que a presidente palmeirense não entende nada de futebol. Eu não abriria a mão do Rony, é um bom jogador, ótimo profissional. Sobre as declarações da presidente do Palmeiras, ela não entende nada de futebol. Não sabe nada de bola, ela tem que cuidar da Crefisa, do bastidor do clube, do social. De bola ela não entende nada, olha a declaração que ela dá. Foi infeliz, iniciou. O Rony é um ótimo jogador, será muito útil ao Palmeiras na temporada. Se eu fosse o Rony não iria embora do Palmeiras. Não iria para o Fluminense, Santos. O Palmeiras vai disputar as principais competições da temporada, inclusive o Mundial. Ele vai ser muito útil ao Palmeiras, finalizou. Concorrência e primeira oportunidade. Importante lembrar que o camisa 10 foi especulado em diversas equipes do futebol brasileiro, como Fluminense, Santos e Atlético Mineiro, mas nenhuma das negociações acabou dando certo, da mesma forma que com o Al Rayyan, do Catar. Por conta disso, com a permanência garantida ao menos por enquanto, Abel Ferreira colocou o atacante pela primeira vez em campo nessa temporada, deixando alguns torcedores um pouco irritados nas redes sociais e nas arquibancadas. Abel Ferreira expõe motivo pelo desempenho ruim do Palmeiras. Não vou trocar, Palmeiras fica novamente no empate e Abel se explica. No último domingo, o Palmeiras encarou o Água Santa pela 8ª rodada do Campeonato Paulista e ficou no empate de 1-1, em partida disputada na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Resultado complicado para o Verdão, já que terminou a rodada fora da zona de classificação para a próxima fase da competição. Foi o segundo empate consecutivo do Palmeiras, e o desempenho da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira rendeu muitas críticas da torcida alviverde, que mais uma vez virou alvo de comentários negativos nas redes sociais. No entanto, ao conceder entrevista coletiva, o técnico justificou o momento do clube, apontando para um período de ajustes. Não estou a mentir para ninguém.
Só não entendeu o que eu disse desde o início: quem não quer ou não quis. Eu não vou trocar aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Dar oportunidade para todos os jogadores de se mostrarem para depois, quando nós entendermos, fechar ponto. Sabemos onde estamos, sabemos que é agora quem são os jogadores prontos, se precisamos buscar um zagueiro ou não depois de ter saído um jogador. Precisamos mostrar a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem. Não fizemos um bom jogo e vamos continuar a afinar a nossa equipe. O que tem prejudica o Verdão neste início de temporada? Com as constantes trocas, o time encontra dificuldades, mas Abel garante que é uma situação inevitável. Sei o que estou fazendo. Quando trocamos 5 ou 6 jogadores pode afetar nossa dinâmica, mas precisamos dar a mesma chance aos outros. O treinador também afirmou que ainda existem problemas referentes à condição física de alguns atletas. Outro ponto que também necessita de testes para que se identifique onde trabalhar por melhorias. Condições físicas do elenco ainda é desafio para o Palmeiras. A minha função como treinador é ajudar os jogadores, ensinar, educar e corrigir. É isso que eu faço com todos eles. Depois cada um mostra no treino e no jogo a sua capacidade, como foi hoje. Claramente há jogadores em melhor forma do que outros, como podemos ver hoje, concluiu. Matheus Pereira dá declaração polêmica e manda indireta para o Palmeiras. Entenda indireta para o Palmeiras? Na noite deste domingo 9, o Palmeiras decepcionou mais uma vez o seu torcedor e ficou no empatou por 1-1 com o Água Santa no estádio Mané Garrincha. Os gols da partida foram anotados por José Flaco Lopes, atacante do Verdão, e William Mota, centroavante do Água Santa. Nesse sentido, quem também decepcionou sua torcida neste domingão foi o Cruzeiro, que perdeu para o arquirrival Atlético por 2-0. E um dos atletas mais criticados pelos torcedores cruzeirenses foi Matheus Pereira, antigo alvo da diretoria do Palmeiras. Dessa forma, o camisa 10 celeste revelou após o clássico contra o Galo que expressou o desejo de sair do clube ao final da última temporada. Matheus Pereira confirmou que teve conversas com Pedro Lourenço, proprietário da SAF, e também com Alexandre Matos, CEO do time, sobre sua vontade de retornar ao futebol europeu. Sempre deixei muito claro. Falei que tinha o desejo de sair. Vamos ter um filho agora, queria ter meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu, desabafou o meia. Matheus Pereira foi alvo do Palmeiras. Matheus Pereira não foi procurado por clubes europeus, mas recebeu propostas de equipes brasileiras. Em janeiro, o Palmeiras mostrou interesse em contar com o jogador e iniciou negociações com o Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram devido ao desejo do próprio atleta. Tive algumas propostas para o Brasil e não quis ir, porque aqui me sentia melhor. Foi o que deixei bem claro. Não quero falar sobre os clubes. São coisas que ficaram no passado. Queda de desempenho em 2025. Matheus Pereira foi o grande nome do Cruzeiro em 2024, acumulando 11 gols e 15 assistências em 59 partidas. Contudo, em 2025, o camisa 10 teve um início de temporada abaixo das expectativas, sem marcar gols e com apenas uma assistência nas primeiras 5 partidas disputadas. Palmeiras aguarda propostas e Caio Paulista está fora dos planos, diz Paulo Massini. Início de 2025 preocupante no SEP. A situação do Palmeiras no Campeonato Paulista vai se tornando dramática a 4 rodadas do fim da primeira fase. O empate melancólico com o Água Santa em Brasília fez o time chegar a 13 pontos no grupo D. O Alviverde é o 3, atrás da Ponte Preta 15 e São Bernardo 16. Lembrando que somente os 2 primeiros de cada chave avançam às quartas de final do estadual. O técnico Abel Ferreira minimizou a posição na tabela e disse que continuará fazendo os testes na equipe. O português tem rodado o elenco de maneira a dar oportunidades a todos os atletas do elenco. De fato, o início de temporada do Palmeiras tem sido muito abaixo das expectativas. Cenário parecido com 2024, que terminou de forma frustrante com a queda de rendimento no Brasileirão Série A. Por isso, a direção deu aval por uma reformulação drástica no elenco. Mais um que está fora dos planos em faxina de Abel Ferreira. Por enquanto, 9 jogadores ativos do plantel de 2024 já deram adeus à academia de futebol. São eles: Dudu, Cruzeiro, Lázaro, Almeran, Gabriel Menino, Atlético Mineiro, Vitor Reis, Manchester City, Rômulo, Ceará, Patrick, Atlético Mineiro, Lucas Freitas, Vasco, Michel, Moreirense e Henry, CRB. O meio-campista Zé Rafael passou por uma artrodese para sanar a dor crônica na lombar e dependerá de sua recuperação para selar sua transferência ao Santos.
Já Rony, antes fora dos planos, estreou na temporada contra o Água Santa e aguarda novas propostas após insucessos com Fluminense e o próprio Santos. Só que uma saída considerada certa, confirmou o Bolavik Brasil, é a de Caio Paulista. A informação foi dada primeiramente pelo setorista Paulo Massini. O lateral esquerdo não passou no teste neste início de temporada e Abel contará somente com Pequerez e Vanderlan para 2025. Caio Paulista reprovado no teste do Campeonato Paulista. O camisa 16 jogou apenas 2 partidas no Campeonato Paulista. Caio ficou no time do Palmeiras que empatou com o Noroeste e perdeu do Novo Horizontino. Em ambos, a atuação do ala foi ruim. Por isso, Abel deve seguir a temporada com o titular Piquerez e o jovem Vanderlan como reserva imediato. No empate com o Água Santa, Caio esteve presente no banco de reservas, mas não foi acionado por Abel. Clubes como o Grêmio têm interesse no lateral e o Palmeiras aguarda propostas até o dia 28 de fevereiro, data do fechamento da janela no Brasil. E você, torcedor? O que você acha da saída de Caio Paulista do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.